Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Assombrando Dinheiro e hoje eu vou conversar com vocês como eu mudei os meus hábitos para ter uma vida mais saudável, inserindo definitivamente o exercício físico na minha rotina e como é que eu fiz para gostar dessa bagaça. Vamos lá? Hoje o vídeo a gente não vai falar de finanças, mas vamos falar de um assunto tão importante para nossa vida como a parte financeira. Bom, gente, o que acontece? Eu sempre fui aquela pessoa que lutou para gostar e para inserir exercício físico na minha rotina. Todos os médicos que eu ia, desde ginecologista, enfim, qualquer um que eu ia, que eu tivesse um problema ou não, ele falava: você faz exercício físico? Eu sempre falava: olha, fazer eu faço, mas eu não tenho uma rotina. Às vezes eu faço 3 meses seguidos, aí eu paro durante 3 meses, às vezes eu faço um pouquinho, e a quantidade ficava sempre aquém do que era realmente necessário. Até que durante a pandemia eu lutei muito para inserir o exercício físico dentro da minha vida sem que eu tivesse que sair de casa. Porque como eu trabalho dentro da minha casa e eu fico com as minhas crianças, né, com os meus meninos, e eu não tenho uma pessoa que fique necessariamente com eles, fazer tudo dentro da minha casa facilitaria muito a minha vida. Porém, foi uma das experiências piores que eu já tive. Para mim, cada realidade é diferente para uma pessoa. Eu tentei fazer online, o que não é fácil, e a gente não precisa necessariamente continuar fazendo online, né, exercício físico, mas tentei também fazer com aplicativo, tentei trazer uma pessoa aqui para fazer comigo dentro de casa, mas eu percebi que eu não consigo fazer isso sozinha. Sozinha no tipo, só eu fazendo aquilo. Então eu precisava querer fazer, eu precisava estar com vontade, eu precisava estar empolgada e eu precisava não sofrer para fazer aquilo. E eu percebi que aquele momento era só de sofrimento. Então não dá pra você inserir alguma coisa na sua vida em que ao mesmo tempo você tá sofrendo. Porque ao mesmo tempo que ela tá te trazendo benefício, ela não tá te trazendo benefício. Não adianta você fazer alguma coisa na sua vida que te faz mal, psicologicamente falando. Então ela não pode estar te fazendo bem fisicamente se você tá sofrendo. É a mesma coisa, eu faço exercício físico e me machuco inteira, tá? Então não tá fazendo bem. Então eu falei assim, então eu vou testar várias coisas. Eu fazia aqui dentro do meu condomínio a aula de Muay Thai, eu gostava muito de fazer, mas não adianta, nós precisamos fazer musculação. Tudo que eu fazia sem musculação ou me machucava ou ficava incompleto. Então eu cheguei no momento da minha vida que eu falei: ok, Fernanda, você precisa fazer musculação. Porque eu fazia Muay Thai uma época, aí eu tentei fazer Pilates e falei pra minha professora de Pilates: estou fazendo Pilates porque para substituir a musculação, porque existe um Pilates que é muito forte, né? Eu fazia esse Pilates, ela falou: Fernanda, nada na vida substitui a musculação. Porque lá você trabalha aquele músculo, aquela musculatura, enrijecer aquele lugar. E eu, como sempre tive problema no joelho, eu sempre escutava dos meus ortopedistas, que é que eu já fui em alguns: você precisa deixar a musculatura da sua coxa mais forte ou você vai viver com dor. E realmente, toda vez que eu fazia alguma coisa de exercício ou fazia alguma coisa na minha vida que precisava usar muito a perna, eu ficava com dor no joelho. E eu falava: será que isso existe? Será que eu vou fortalecer? Enfim, vamos lá, cheguei em um determinado momento da minha vida, que foi logo depois da pandemia, ou no meio da pandemia mesmo, que eu comecei a praticar um esporte que é o beach tênis. Esse aí foi só o ponto de partida. Quando eu comecei a jogar beach tênis, que eu amei, e eu vou explicar por que eu amei. Primeiro, eu consegui jogar, né? Eu sempre fui uma besta com bola. Eu nunca chutei uma bola de futebol. Eu já joguei handball quando eu fiz, sei lá, quando eu tava na 5ª série. Eu era péssima. Já joguei vôlei também na escola, também era péssima. Então eu com bola nunca fui muito boa. E quando eu comecei a jogar beach tênis, também era uma besta. Não sabia nem segurar a raquete, muito menos devolver bolinha, e eu fui na insistência. E o que o beach tênis me trouxe? Me trouxe entrosamento social. Então, no meio da pandemia, nós tínhamos aqui dentro do condomínio uma quadra que estava ali jogada às traças, e a gente começou a unir, e todo mundo começou a querer aprender junto. E aquele momento em que eu tinha como meu, eu comecei a amar. Porque assim, gente, quando eu tive meus filhos, eles eram muito pequenos, o meu marido jogava futebol uma vez por semana. E chegava, sei lá, de madrugada, porque depois do futebol ele ficava lá bebendo com os amigos. Eu nunca gostei daquilo. Não necessariamente porque eu tinha ciúmes, porque eu não sou uma mulher ciumenta, mas eu dizia assim: eu tô aqui com a criança pequena, minha vida tá um inferno, eu não faço nada da minha vida, por que meu marido tem esse direito? Ele tem esse direito. E eu sempre falava assim: por que eu não tenho um momento meu? Sabe por que eu não tinha um momento meu? Porque eu não tinha com quem dividir esse momento. Eu tava com as amigas que estavam no mesmo momento que eu, ninguém tava afim de sair de casa, porque tava todo mundo muito cansado, porque
trabalhava, cuidava de criança, né, menino pequeno. Então o que me faltava era isso. Era um momento para eu chamar de meu. E foi isso que o beach tennis trouxe para mim e para todas as mulheres em que eu comecei a me relacionar. Era um momento que a gente não cuidava de filho, não atendia marido, ficava conversando, nem que fosse meia hora, uma hora. Esse momento a gente chamava de nosso. É meu, eu tô jogando, então eu não vou conversar com ninguém. E foi aí que veio o amor. Então não é só o esporte que tá lá tal, é que ele te faz querer melhorar. Então eu tô sempre evoluindo no esporte. Teve até uma época que eu falei assim, gente, eu não melhoro, eu tô ficando desestimulada. Aí eu tive que respirar, começar novamente a querer evoluir. E aí continuei evoluindo. Então eu tô sempre em evolução e isso que é legal do esporte. E é muito bacana eu participar de torneios. Torneios me fazem querer melhorar. Claro que eu falo, ai, gente, eu vou desistir de torneio me estressa mesmo. Mas é legal, porque faz a gente querer evoluir, faz a gente querer, tá, agora eu fiquei em quarto lugar, próximo objetivo é ficar em terceiro, depois segundo, depois primeiro, quem sabe um dia, aleluia, irmão. Mas enfim, é isso que é legal. Não é só um esporte por esporte. Então, continuando, comecei a fazer o beach tennis, aí eu comecei a sentir muita dor no joelho. Eram dores insanas. Eu tinha que colocar gelo toda vez que eu fazia a aula ou que eu jogava. Cheguei até a queimar o joelho de tanto gelo que eu colocava. Então, por estar sentindo muita dor no joelho, eu lembrei, bom, para eu deixar de ter dor no joelho, eu vou ter que fazer musculação para fortalecer a minha coxa. Eu já estava começando a fazer academia, pensando exatamente em fortalecer minha musculatura geral. Eu fazia funcional. Paguei academia durante um mês e comecei a ir todos os dias. Eu tô contando para vocês que quem me segue, me assiste todos os dias, sabe essa história. Mas como muita gente me pergunta como é que eu fiz essa mudança, eu resolvi gravar um vídeo, que daí toda vez que alguém me perguntar, eu vou dar o link desse vídeo pra pessoa assistir como é que foi a minha mudança, pra me tornar uma pessoa fitness, sei lá como é que fala isso. Enfim, aí como eu resolvi pagar um mês da academia, eu falei, eu vou todos os dias, porque aquele negócio de que eu sempre tentava antigamente ir segunda, quarta e sexta, descansar terça e quinta, eu ia na segunda, arrastada, tá, gente? No começo sempre foi arrastada. Na terça eu falava, graças a Deus, hoje eu não preciso malhar. Na quarta, não tinha um ser que me tirasse de casa pra ir pra academia, porque eu já tinha descansado na terça, então você perde aquela motivação, você tem que pegar aquela vontade que tá lá no fundo pra poder ir pra academia de novo. Então, esse negócio de ter que ter essa vontade começou a me irritar e aí me fazia desistir. Então, quando eu fiz esse um mês de academia e eu paguei, e eu falei, eu paguei. Você pagou, Fernanda. Você tem que ir. Então era obrigação. E eu fui organizando meus horários para ver que horário que era melhor. Quando eu encontrei um horário perfeito em que eu conseguia encaixar na minha rotina de casa, conseguia encaixar com o meu trabalho e me fazia bem fazer exercício que eu fiz naquele momento, eu falei, pronto. Agora já tá menos sofrido. Bom, vou parar um pouquinho aqui esse blá blá blá, porque eu falo muito, para pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aperta no dedão se tiver gostado do vídeo, encaminha para as amigas, para os amigos, para vocês fazerem isso junto, para vocês começarem a se exercitar juntos. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Então eu comecei a entender que 7 horas da manhã não consigo malhar, 7 horas da noite também não. No caso, malhar de exercício físico, não o esporte. Esporte, qualquer hora que você me chamar, se couber na minha agenda, eu vou. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sei lá, eu não necessariamente funciono. Se esse é o único horário que você tem, coloca na sua cabeça que é o único horário que você tem, que você vai. Então eu comecei a ir todos os dias e eu percebi que eu precisava fazer a tal da musculação. Então eu vi um personal, eu já conhecia, ele estava passando na academia, eu falei, Rafael, vem cá, tô precisando disso, e ele foi realmente a pessoa que me fez mudar a minha musculatura. É óbvio que assim, mérito também é meu, porque eu me esforcei, mas a gente teve uma química muito boa. Ele sabia o que eu precisava, ele sempre foi muito interessado em o que você quer melhorar, o seu esporte é esse, o que você tem que fazer no seu esporte, você tem que melhorar o arranque, quais são os movimentos que você faz repetido, então ele estava sempre muito preocupado. Gente, isso é profissional, de verdade. É aquela pessoa que tá lá para te oferecer o melhor serviço, ama o que faz, vai atrás de informação. Então é isso que ele fez. Ele foi atrás exatamente do que eu precisava. Então nós vamos pegar a musculatura do ombro, que você usa muito o ombro, é o cotovelo, não sei o quê. E aí você vai tomando gosto. Eu amo fazer musculação? Não, gente, todos os dias eu vou com vontade, mas é chato. Musculação é chato, mas aí que eu chego lá, a gente conversa, fala que nem duas matracas. Então o tempo passa e acaba não vendo. Sofro, todos os dias eu faço muito esforço para fazer musculação, porque é o que ele diz, não adianta você chegar lá e fazer um exercíciozinho que você não tá sofrendo. Se você não tá sofrendo, a musculatura não tá
trabalhando. Então, cada um faz no seu nível, obviamente, né? Tem gente que pega muito mais peso que eu, tem gente que pega muito menos, mas aí depende muito do seu objetivo. E a partir desse momento, eu comecei a evoluir e comecei automaticamente a cuidar melhor da minha alimentação. Eu não tenho uma alimentação perfeita, porém, eu gosto muito de comida saudável, eu gosto de salada, legumes, verduras, eu não tenho muita necessidade de comer comida salgada muito gordurosa, não ligo muito, então eu como, às vezes, esporadicamente, como sanduíche, como batata frita, mas esporadicamente, porque isso não é onde está o meu calo. O meu maior problema é o doce. Então, o que eu faço? Toda vez que eu tô com vontade de comer doce, eu como mesmo menos salgado. Tá certo? Não, Fernanda, deixa uma nutricionista ler isso. Mas foi a maneira que eu encontrei. Inclusive, eu estou até devendo uns exames por uma endócrina, porque é bom sempre a gente saber como é que estão as nossas taxas para saber se a alimentação tá boa ou se não tá. Então, se a alimentação perfeita, nunca... Enfim, gente, nada na minha vida é perfeito, nada na vida de ninguém é perfeito. Tá todo mundo sempre na luta. E só que a partir daí que eu estava começando a malhar, que eu comecei a ver resultados, que foi o quê? Uns 3 meses depois, você começa a se alimentar melhor. Porque uma coisa impulsiona a outra. Porque todas as vezes que eu fazia dieta, eu falava, agora eu vou fazer uma dieta, e eu perdia, eu emagrecia, mas não estava fazendo exercício físico. Aí eu voltava a comer, engordava rapidinho, era papum, engordava rápido. Aí você começava tudo de novo, e essa sempre foi a sequência que eu sei que muita gente passa. Só que com o exercício físico, mudou. Então tem semana que eu como mais e tem semana que eu como menos. Eu sei que eu sou afetada pelo meu ciclo menstrual. Não adianta. Quando eu tô comendo mais, quando eu tô vendo que eu tô mais ansiosa, é porque eu tô ali na TPM. E mulher passa por isso, infelizmente. Só que eu comecei a encontrar o que eu faço. Quando eu enfio o pé na jaca num dia, tento compensar no outro. Às vezes eu enfio o pé na jaca durante uma semana. Na outra eu compenso. Então, gente, é isso. É sempre trabalhando para melhorar. Agora, fazer exercício físico melhora tudo. Melhora a sua disposição, melhora o seu corpo, melhora a sua saúde, melhora o seu relacionamento com a comida, melhora o seu relacionamento com outras coisas. E arranjar alguma coisa em que você gosta muito é fundamental. Às vezes você fala assim, ai, Fernanda, eu gosto de jazz, balé, sei lá. E você faz uma aula dessa na academia. É uma aula que às vezes não vai mudar fisicamente seu corpo, não vai te dar uma qualidade, sei lá, física, mas ela é fundamental para você gostar de exercício físico e ir atrás da musculação ou de qualquer outra aula que intensifique a sua musculatura, porque a gente precisa ficar forte para os ossos poderem aguentar a gente. Eu tô ficando cada vez mais velha, assim como todo mundo, graças a Deus, né? Que não sou só eu. E aí a gente vai começando a sentir mais dor. E quanto mais preparada fisicamente você tá, melhor você passa por essa fase de envelhecimento, que é natural. Então, o que eu conversei ontem com meu pai, inclusive, meu pai também estava tentando fazer uma caminhada. Meu pai já tem 78 anos, mas tá bem de saúde, só que fica muito sentado. E aí eu falei pra ele, você não precisa fazer exercício físico para ter uma melhora, tal. É qualidade de vida. Você não vai morrer mais tarde. Eu acredito assim, você não vai morrer mais tarde, porque ele tem hábitos saudáveis. Então, não significa que ele está se matando, né? Entre aspas. Mas eu falei pra ele, você não vai deixar de morrer por conta do exercício físico, mas enquanto você está aqui com a gente, você vai ter qualidade de vida. E é isso que eu quero. Quando eu comecei a fazer exercício físico, eu até falei pro meu personal, eu quero poder subir escada sem bufar. Eu quero poder carregar meu filho quando ele dorme sem morrer no meio do caminho. Eu quero poder fazer isso, quero poder aproveitar com eles, correr num parque, fazer alguma coisa em que eu possa acompanhá-los, porque eu já não fui mãe muito nova. Então eu preciso envelhecer bem para poder acompanhar o ritmo dos meninos. E é isso. Então cada um tem uma realidade. Então se você encontrou aquela dança lá que eu tava falando, aí você vai atrás de musculação para poder te ajudar nesse outro esporte que você faz, esse outro exercício físico, enfim, qualquer coisa que você faça, seja dança de salão, sei lá o que for. Você precisa ter alguma coisa que faça você se movimentar com prazer e você intensifica com a tal da musculação. E foi assim que eu mudei. Então eu emagreci. Eu tenho geneticamente facilidade de conseguir músculo. Até eu me assustei quando eu comecei a ver músculo no meu braço. Eu tenho inclusive veias muito calibrosas. Ó, minha mão, aqui agora não dá pra ver, mas ela é muito, muito, muito calibrosa. Eu nunca tive problema pra doar sangue, pra alguém pegar acesso meu. Então as minhas veias
veias, elas saltam com facilidade. Como eu tô com um percentual baixo de gordura, elas aparecem. Então as pessoas falam, nossa, Fernanda, você tá fazendo? Nossa, tô tomando bomba. Não, gente, só tô com um percentual baixo de gordura, por isso que elas aparecem, porque eu tenho veias bem calibrosas. E sim, eu consegui uma qualidade de vida inenarrável. Subir escada pra mim não é mais problema. Dificilmente eu fico cansada de fazer coisas do dia a dia. Dificilmente. Eu me canso mesmo quando eu tô fazendo exercício físico. Agora o dia a dia, a minha rotina já é bem mais tranquila. Nossa, gente, falei muito, mas eu espero que eu tenha transmitido pra vocês que todo mundo é capaz de fazer o que eu fiz, porque eu também sempre sofri e lutei como muita gente ainda luta hoje em dia. Então encontre aquilo que te faz feliz. Qualquer tipo de coisa que te tire do sofá, que você fique em movimento, já é um exercício físico, e aí você tem que aliar a tal da musculação ou qualquer outra coisa que você gosta de fazer. Então eu faço hoje o beach tênis, que eu me movimento muito, tá aí onde eu perco muita caloria, mas é muito mesmo. Então vamos lá, só resumindo como é que é a minha rotina. Segunda, quarta e sexta eu faço aula de funcional às 10 horas da manhã e às 11 eu faço aula de beach tênis. São duas coisas muitíssimo intensas, em que eu me exercito muito e eu me canso, fico exausta. Tá? Terça e quinta, às 11 horas, eu faço musculação. E jogar, eu jogo, se me chamar, jogo todo dia, às vezes quebra um dia, mas como eu tenho quadra dentro do meu condomínio, chamou, eu tô lá. E costuma ser, obviamente, mais no final da tarde, porque de manhãzinho cedo, antes da academia, que é a partir das 7 horas da manhã, eu trabalho com conteúdo, é quando eu estudo, quando eu assisto minhas aulas, à tarde é quando eu intensifico o atendimento das minhas clientes. Então, a minha agenda é muito bem organizada para eu poder trabalhar, curtir a família, me exercitar e fazer aquilo que eu gosto. Porque a gente não precisa trabalhar o tempo inteiro para se sentir competente. Se você encontra uma forma que funciona para você e você tá tendo resultado, tá ótimo. Aquele negócio de ser workaholic, de trabalhar feito louco para dizer que tá rendendo, às vezes é por isso que você não tá se dando bem. Porque você tá trabalhando muito, com pouca qualidade, não tá se exercitando, e isso não faz bem pro cérebro, e aí você não consegue trabalhar bem, ter boas ideias, focar no trabalho. Então a gente precisa de tudo um pouco na vida. Não é assim que funciona você trabalhar enquanto os outros dormem, sabe? A gente precisa de tudo na vida. É o tal do equilíbrio. Você precisa trabalhar, se exercitar, dormir, ter momentos de lazer. Se você não tem tudo isso, você não consegue funcionar bem. A não ser raríssimas pessoas que são muito diferenciadas, que sei lá, que às vezes não tem isso em equilíbrio e que se dão bem na vida, mas é raro e eu não recomendo, porque não são pessoas que estão vivendo a vida intensamente como você pode viver. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Quero sempre dar palavras para motivar vocês, para apoiar e para que vocês se sintam dentro do mesmo barco para a gente remar junto, tá bom? Fui, um beijo!